As crianças já conhecem todas as histórias que você conta e por isso já não prestam mais atenção nas aulas? Sim, eu passei exatamente por isso e essa técnica veio para me ensinar como trazer expectativa mesmo para aquelas histórias mais contadas, sabe? Aquela que as crianças já sabem de trás para frente. Olá, eu sou a tia Tânia e nesse canal a gente conversa sobre as bases do Ministério Infantil. É muito comum a gente cometer dois erros na hora que a gente conta as histórias. Um deles é contar a história como se a criança nunca tivesse ouvido. E é muito difícil, gente, que uma criança ali nos seus 5, 6 anos que frequenta a igreja não tenha ouvido certas histórias, né? Como, por exemplo, Noé, Jonas. E o outro erro é a gente contar o final da história antes da hora. Se antecipar demais ou correr demais com a contação da história. E aí chega aquela hora que você olha o relógio, você ainda precisa ocupar mais tempo da aula, você não pode liberar ainda as crianças, e aí começa a enrolar, querer trazer princípios daquela história, princípios que as crianças até já estão cansadas de ouvir, se a gente fala que Noé foi obediente, e isso faz com que as crianças percam o interesse. O que eu vou te ensinar hoje vai transformar qualquer história em uma história inesquecível. Mesmo que você não tenha grandes recursos visuais, algo muito elaborado, figurino, fantoche, mesmo com poucos recursos, a sua história vai ficar marcada no coração das crianças. Você já reparou como os contadores de história profissionais não gastam rios de dinheiro comprando recursos específicos para cada história que contam? Eles usam coisas simples, um pedaço de tecido, um utensílio de cozinha, coisas do dia a dia. Porque a magia da história deles não está nos objetos, nos recursos que ele usa para contar aquela história. A magia da história deles está na forma como eles contam essas histórias. Eles entenderam que contar uma história não é meramente narrar um trecho, como nós costumamos fazer, pegamos um trecho da Bíblia e narramos aquele texto. Contar uma história é trazer o ouvinte para dentro daquela história e despertar nele emoções. Uma coisa que eu percebo muito nos contadores de história profissionais também, que contam aí histórias seculares, é que eles amam as histórias, amam contar as histórias. E a gente precisa fazer isso também, amar contar histórias. Cristo era um grande contador de histórias, ele amava o que fazia, trazia várias alegorias, ele trazia o povo para dentro daquela história. E a gente precisa fazer isso também, desenvolver esse amor, estudar a história que nós vamos entregar para as crianças, mesmo que você já tenha ouvido a história de Davi, estou cansada de ouvir, mas estuda aquela história, o contexto, como era a região. Tudo isso vai trazer vários elementos que vão ajudar demais na sua contação de história. E isso ainda não é parte da técnica, é só uma dica que eu tô dando. E só de fazer essa introdução já percebi que não vai caber nesse vídeo tudo que eu gostaria de falar sobre o assunto, então é bem provável que eu faça mais um vídeo sobre esse tema. Então, para que você não perca, já se inscreve no canal, já deixa sua curtida no vídeo para não esquecer, porque isso é muito importante para o canal. E nós já vamos agora direto para essa técnica que eu dividi em 3 pontos que eu chamei de os 3 Cs da contação de história. A primeira coisa que a gente vai aprender com essa técnica, para que a gente consiga prender a atenção das crianças, é não dar spoiler. Quer ver o jeito errado de contar a história de Davi? Você começa assim: hoje a gente vai ouvir a história de Davi, aquele menininho que derrotou um gigante. Poxa, você já entregou toda a trama da história na primeira frase. Vamos pensar um trechinho dessa história de uma maneira correta? Você começaria mais ou menos assim: hoje a gente vai ouvir a história de um menino que vivia em um local bem distante. E ele trabalhava lá no campo. Sabe o que ele fazia? Ele pastoreava as ovelhas. Ali, naquele campo, enquanto ele cuidava das ovelhinhas, ele enfrentou vários perigos. Entre eles, um urso muito grande e também um leão enorme. Será que ele ficou com medo? Sozinho ali naquelas montanhas, só ele e suas ovelhas? Acho que sim. Com certeza ele teve um pouco de medo, mas esse rapaz era diferente. Ele confiava em Deus, ele amava demais a Deus e sabia que Deus poderia proteger. O nome desse menino era Davi. Davi era um menino pequenininho, ruivo. Entende como a gente vai dando espaço para a imaginação da criança desenvolver o cenário na própria mente dela? Exatamente. Isso já é uma parte da técnica que a gente vai aprender hoje. A gente vai voltar nesse assunto um pouquinho mais à frente, porque agora eu quero já passar para vocês quais são os 3 Cs da nossa técnica. Essa técnica se chama storytelling, que é nada mais do que a técnica de contar histórias. E essa técnica ensina que toda história tem que ter uma estrutura clara baseada nesses 3 Cs: contexto, conflito e
conclusão. E eu vou explicar para vocês um pouquinho de cada um desses 6. Inclusive, eu vou ler aqui para eu não pular nada do que eu gostaria de passar para vocês. Contexto, ou seja, um começo. É o momento de apresentar a história e despertar a curiosidade das crianças. Aqui você mostra quem são os personagens, onde a história acontece e o que está acontecendo inicialmente. Foi o que fizemos um pouco antes, contando a história de Davi, escrevendo, desenhando um cenário mental, né, sobre a história de Davi. O objetivo do começo não é explicar tudo, é criar interesse e fazer a criança querer descobrir o que vem depois. Esse é o grande segredo de uma história bem contada, que a criança queira descobrir o que vai acontecer depois. O próximo C é o conflito. É a parte mais importante da narrativa, porque é quando surge o problema, desafio ou dificuldade. É um momento de tensão que prende a atenção e faz a criança torcer pelo personagem. No caso da nossa história, Davi chega no campo de batalha, ele se depara com um gigante debochado, debochando do Deus de Davi, do Deus que ele tanto ama. E ali se desenrola aquele momento de preparação para a batalha. Davi experimenta a armadura de Saul, não gosta da armadura. E todo aquele enredo que tem ali, aquele suspense, você vai aproveitar bastante esse momento da história. Sem conflitos, não há expectativa nem envolvimento. E o terceiro C é a conclusão. É quando o problema é resolvido e a história se completa. Aqui a criança entende o desfecho e aprende a lição principal. Mesmo que a gente conte uma história repetidas vezes, se a gente vai contar para o mesmo grupo de criança, normalmente a gente vai repetir, mas com o intuito de passar uma lição moral diferente, né? Reforçar um aspecto diferente daquela história. Então tenha em mente qual aspecto você quer reforçar nessa vez que você está contando, e você vai encaminhar o enredo da história todo em direção a esse princípio que você separou para aquele dia na história. Aqui daremos o desfecho vitorioso do herói e precisamos sempre ir mostrando Cristo como o herói supremo. Em todas as histórias precisamos destacar a obra de Cristo. No caso da história de Davi, Davi venceu pelo poder de Deus, mas ele resolveu um problema momentâneo, enquanto Cristo venceu a morte e o pecado para todo sempre. A conclusão deve trazer clareza quanto ao princípio desejado e a ligação da história com a obra de Cristo. Se você não consegue fazer essa ligação mais específica, sempre aponte para Cristo como o herói supremo. E deve ensinar as crianças sobre qual aplicação ele fará do que aprendeu na sua vida diária. Sempre trazer aquela história para o nosso dia a dia. Esses são os 3 princípios de qualquer contação de história, mas eu quero dar ainda um pouquinho mais de bagagem para que as suas crianças não consigam desgrudar os olhos de você enquanto ministra para elas. Então, a minha dica é que enquanto você vai desenvolvendo a narração, você faça o seu personagem ganhar vida. Dê pensamentos, gere emoções naquele personagem. No caso de Davi, você pode pensar o que Davi ficava pensando durante todo o dia dele, enquanto ele estava ali no campo. Davi aproveitava para tocar sua harpa e adorar a Deus pelas belezas que ele via, pela paz que ele sentia. Faça perguntas, como eu fiz. Será que Davi teve medo? Será que não? Traga essas emoções, porque isso vai trazer uma conexão da criança com o personagem. Ela vai passar a entender aquele personagem que antes estava distante lá na história da Bíblia como um menino como ele que Deus usou e que se permitiu ser trabalhado por Deus. E aí eu anotei assim: personagens com sentimentos criam conexão emocional. A criança precisa prestar atenção para saber como o personagem lidou com aquele sentimento. Então, por exemplo, quando eu disse que Davi poderia ter sentido medo, a criança vai ficar ali, é mesmo, ele deve ter tido medo. Agora, como que ele saiu desse medo? Como que ele superou esse medo? Isso vai ficar ali na cabecinha dela, e enquanto você não resolver essa questão, ela vai permanecer. E aí você resolveu essa questão, você já tem que ter levantado outra questão. É dessa forma que você vai mantendo a criança ali. Nunca deixa a janelinha deles fechar, tem que ficar sempre aberta, sempre você já inserindo uma nova questão para que eles fiquem com a mente ali vidrada em vocês. Outra coisa importante é que você mantenha um bom ritmo na hora de contar a história. Se você está numa parte emocionante, você vai contar rápido, né? Vai trazer aquela emoção. Se é uma parte tranquila, você vai falar mais devagar. O ritmo depende do enredo da história. Você não pode ir contando tudo naquela vozinha, naquela mesma vozinha tranquila, ou tudo muito forte.
Isso traz monotonia também. Outra dica é usar e abusar da linguagem sensorial. Descreva os cheiros, descreva os sons, descreva os sabores que possam haver ali naquela história. Use tons de voz diferentes, tons mais altos, tons mais baixos. Tudo isso traz muita dinâmica e traz o ouvinte para dentro da história. Quer ver um exemplo? Na batalha de Davi com Golias, você pode dizer que ventava, porque tem um detalhe. Quando a gente conta uma história bíblica, existe um enredo que a gente não pode mexer. É um enredo base que está ali na Bíblia. Davi matou Golias. A gente não pode inventar que Davi não matou Golias ou que Golias, ou que não foi com as pedras. A gente não pode inventar, mas há elementos que a gente pode incluir na história para que ela fique dinâmica. Então, por exemplo, ali no campo de batalha, era um campo aberto. Você pode dizer, provavelmente estava ventando. Eu imagino o som do vento balançando as partes da armadura de Golias, e aquilo fazendo tim, 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 aquele som de metal, e ele se aproximando de Davi enquanto a sua armadura fazia os barulhos. Entende? Como que isso já vai trazendo uma emoção, vai trazendo a criança. Mesmo eu, que já ouvi 1 milhão de vezes a história de Davi, fico ali presa quando alguém conta a história bem contada. E um ponto que eu acho importantíssimo falar aqui. Eu tenho grupo no WhatsApp, grupo de Ministério Infantil, né, onde as tias compartilham muitos recursos e tal. Porém, eu tenho uma reserva muito grande com esses grupos, porque eu entendo que muitas tias têm descansado ali em pegar aquele recurso visual para imprimir, principalmente, coisas prontas, e ela não tem pensado, personalizado as histórias para as suas crianças. E ainda tem o fator de que gasta muito dinheiro com aquilo, gastam rios de dinheiro com aquilo, enquanto não há necessidade de que a gente fique preso nisso. Se você pode comprar, acho muito legal, as crianças amam, né? Que você tem aquele recurso mega legal, mas algumas tias falam assim, eu não consigo fazer bem feito porque eu não tenho dinheiro para isso. E eu te digo, não há necessidade alguma. Se você estudar, aprender bem a história, contar com amor, com paixão, usar elementos básicos do dia a dia e usar expressão facial, usar o seu corpo, isso já vai ser suficiente para você entregar uma história maravilhosa que vai surpreender, que vai atrair, que vai prender a atenção das suas crianças. Às vezes, até usar aqueles recursos que mastigam demais a história faz com que a criança até se sinta meio entediada, porque ela já não tem o que imaginar. Se você usa aquele mega painel que já tem toda a paisagem, já mostra o Davi, já mostra tudo, a criança não tem espaço para pensar, para criar a história na própria mente. Vamos então fazer um checklist de tudo que a gente passou até aqui? Primeira coisa, você vai pensar, eu estou passando o final da história muito antes, estou dando spoiler da minha história. Outra coisa, existe um problema a resolver na minha história? Trouxe emoções para os personagens? Trouxe pensamentos, sentimentos? Usei pausas, mudanças de voz, de ritmo, de tonalidade? Fiz perguntas para as crianças participarem? Se você concluir todos os itens dessa listinha, eu tenho certeza que a sua história está maravilhosa e que ninguém vai se distrair. E é isso, gente. Se você quer mais conteúdo sobre o Ministério Infantil, não deixe de se inscrever no canal. Clica em um desses vídeos que está aparecendo na sua tela, compartilha esse vídeo com outros professores nos grupos que você participa e faz o seguinte, comenta aqui embaixo qual história você mais gosta. Quem sabe eu não faço um vídeo com a sua história.